Boa noite, amigos. Estamos aqui no canal da USE, Intermunicipal de São Bernardo do Campo, e pedindo a Deus, a Jesus, aos mentores do plano maior, que nos inspirem para que possamos entender as maravilhosas palavras do nosso Mestre Jesus. Bom, hoje nós vamos falar de casamento e divórcio na visão espírita. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, itens 1 a 4, tem um artigo chamado Indissolubilidade do Casamento. E o Allan Kardec cita uma passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, itens 3 a 9, em que os fariseus chegaram-se a Jesus e lhe perguntaram: é lícito a um homem repudiar a sua mulher? E Jesus respondeu: Deus criou o homem desde o princípio, macho e fêmea. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se juntará à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não separeis o que Deus juntou. Daí os fariseus retrucaram: mas Moisés autorizou a carta de repúdio, quer dizer, uma carta de separação, como se diz hoje, de divórcio. E Jesus lhes disse: é por causa da dureza dos vossos corações, mas no princípio não era assim. Então, no princípio, na origem da humanidade, em que os espíritos nos ensinam, em que ainda não estávamos pervertidos, né, com o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a ambição, os interesses próprios. Então, as uniões eram baseadas numa simpatia recíproca. E as leis de Deus são imutáveis, mas as leis civis, que são leis humanas, variam conforme os povos, os lugares. Por exemplo, o que é legítimo em um país pode ser considerado adultério em outro. Em alguns países, só o casamento religioso é válido. Em outros, né, é suficiente o casamento civil. Mas na lei de Deus, o casamento, onde há união de coração para coração, é sagrado. E é uma oportunidade dos espíritos reencarnarem e continuarem a progredir. É uma oportunidade do casal desenvolver o amor e estender esse amor também aos filhos. Mas nem todos os casamentos são baseados no amor. Então, o que acontece, né, nesse casamento sem amor? Ou o casal se separa, ou continua junto, mas sem amor, às vezes até odiando-se, para não romper as convenções da sociedade. Mas olha o que nos diz Allan Kardec: é preferível a separação a casamentos desajustados, cheios de violência, às vezes até de crimes. Diz Kardec: é mais humano, mais caridoso, mais moral restituir a liberdade ao casal que não vive junto pelo coração. E agora nós vamos para o item 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título o divórcio. Então, o divórcio é uma lei humana que tem por finalidade separar legalmente, ou seja, diante da lei civil, o casal que já está separado pelo coração. Mas o divórcio não é contrário às leis de Deus. O Espírito Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, escreve: Deus não quer o nosso sofrimento. Então nós podemos interromper o planejamento, ou recusar, ou modificar, discutir ou adiar transitoriamente aquilo que planejamos na espiritualidade, né? Porque o casamento é minuciosamente planejado lá na espiritualidade. Então, diz Emmanuel, às vezes os espíritos ou o espírito antes de reencarnar pede um casamento difícil para reconciliar com seu parceiro, com a sua parceira, e
conquistar a paz da consciência. Aí reencarna, mas o parceiro ou a parceira volta a ser cruel, desleal. Então, nos diz Emmanuel, compelidos muitas vezes às últimas fronteiras da resistência, é natural que o esposo ou a esposa, relegado a sofrimento indébito, se valha do divórcio por medida extrema contra o suicídio, o homicídio ou outras calamidades. E Emmanuel completa: a escravidão não vem de Deus e ninguém possui o direito de torturar ninguém. Então, a separação também para Emmanuel, nesses casos, é uma bênção necessária. Certa vez perguntaram para o Chico Xavier se ele era a favor ou contra o divórcio, e o que dizem, né, os amigos do mais alto. E que resposta clara, sucinta e inteligente de Chico Xavier. Cabe-nos declarar a nossa imensa veneração pelo casamento, pela organização da família, pelo caráter sagrado do lar, pela responsabilidade nos compromissos assumidos no campo das relações sexuais, mas, diz Chico Xavier, somos a favor do divórcio sempre que a união de dois seres possa envenenar-se a ponto de se comprometerem ambos com ameaças de suicídio ou homicídio. Não conseguimos admitir que Deus haja estabelecido o direito de alguém torturar legalmente outro alguém, né? Legalmente, ou seja, só porque está casado. E aí a gente se pergunta, né, por que há casamentos que não dão certo? Então, os motivos são inúmeros, não dá para elencar todos, mas vamos, assim, pegar alguns. A pessoa às vezes casa por medo de ficar solteira, né? Então tinha, né, muito no passado essa concepção de que havia uma idade certa para casar. Passou disso, vira titia, titio. Hoje as coisas estão mudando porque a mulher está conquistando o mercado de trabalho. Ou então, no caso de gravidez indesejada e a família força o casamento. Ou então, quando há interesses materiais, interesses sociais, então, né, um dos cônjuges tem prestígio, tem status e o outro, né, quer também. Ou às vezes esse casamento é baseado num amor doentio, que na verdade não é um amor saudável. Então, é o apego, a dependência. Às vezes, um dos parceiros é uma pessoa abusiva, manipuladora, controladora, e o outro, né, é uma pessoa submissa, uma pessoa dependente, que vai tolerando. Mas não se conquista o respeito tolerando o desrespeito. E certa vez, numa reunião mediúnica lá em Minas Gerais, né, com o Chico Xavier, Emmanuel e a espiritualidade, muitas pessoas de várias localidades do Brasil disseram que estavam com dificuldades familiares. Eram cônjuges que não se entendiam, pais e filhos em desacordo, queixas de parentes, casais separados pelo coração, mas vivendo sob o mesmo teto. E Emmanuel nos diz que o casamento é como um trem em movimento que está em constante transformação. E quando o trem para ou descarrila, isso não aconteceu do nada. Não, foram pequenas falhas, pequenos desequilíbrios que foram se repetindo ao longo do tempo, foram se acumulando até que aconteceu o desastre. Que desequilíbrios são esses no casamento? Então é Emmanuel que nos fala. Atenção excessiva aos bens materiais em detrimento dos laços afetivos, festas sociais permanentes, né? Então, né, aquela superficialidade, né? As aparências, e que acabam
prejudicando a intimidade do lar, acabam causando um distanciamento afetivo. Ou diz Emmanuel, pode ser que um dos cônjuges ou ambos sejam ranzinzas, né? São sempre do contra, não há diálogo, não há meio termo. A omissão diante dos erros, então, principalmente as pessoas submissas, dependentes, vão, né, fechando os olhos para muita coisa, assim, controle excessivo, manipulação, e são desequilíbrios que vão se acumulando. Diz Emmanuel também o desprezo à higiene. Então, né, um dos cônjuges, assim, chega em casa e larga as coisas para todo lado, né? Entra assim com o sapato sujo, enlameado, não ajuda na organização do lar. Ou, né, esse é um extremo. Ou Emmanuel diz, aqueles que são fanáticos por limpeza também prejudicam o casamento. Escreve Emmanuel, principalmente as mulheres, quando se fazem mártires de vassoura e enceradeira, dispostas a arruinar o acordo geral, né, o casamento, em razão de leve cisco nos móveis. Né? A casa é um bibelô. A pessoa nem se sente bem, né, de sentar em qualquer lugar. Né, a casa se torna assim algo frio, né, para mostrar para os outros. E Emmanuel fala, tudo isso começa num pequeno gesto de intolerância. E esses pequenos gestos vão criando discussões que vão crescendo, vão se transformando em brigas, e isso vira uma bola de neve e acaba se transformando numa muralha de fel, né? Fel, algo amargo, difícil de engolir. Então, essa muralha de fel, então é aquele casal que não se entende, não há diálogo, não há respeito, não há apoio mútuo, cada um vivendo os seus próprios interesses. Então, o que nós precisamos buscar? Porque, né, ou excesso de sovinice, ou excesso de esbanjamento, ou excesso de bagunça, ou excesso de fanatismo por limpeza. Então é preciso buscar um equilíbrio, um meio termo, para que haja, né, esse respeito mútuo. É difícil a gente, né, achar essa linha do meio. Às vezes a gente toma para um lado ou para o outro, mas esse é um grande aprendizado. Né? E respeito mútuo sempre, porque indulgência e bondade criam bondade e indulgência. Então, se nós já sabemos, né, o quanto essas pequenas intolerâncias vão descarrilar o trem, se nós já lemos sobre isso, já ouvimos sobre isso, então nosso dever é dar o primeiro passo, é tomar a iniciativa de conquistar a harmonia no lar. Primeiro mudarmos-nos a nós mesmos. Essa nossa mudança pode sensibilizar o outro, sim ou não. E se o outro vai mudar, vai depender dele. Mas pelo menos nós fizemos a nossa parte. Bom, vamos voltar lá para Minas Gerais, naquela reunião, né, com Chico Xavier, em que muita gente reclamava do casamento. Então, né, havia assim a consulta das pessoas e daí nessas reuniões Chico Xavier sempre abria o Evangelho segundo o Espiritismo e fazia um estudo. Nesse dia caiu o capítulo 14, item 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Parentesco Corporal e Espiritual. E a gente lê lá que os laços de sangue, né, então o parentesco, os laços de parentela, não formam necessariamente laços espirituais, laços de simpatia, de amor.
E aí nós lemos lá que os espíritos que encarnam numa mesma família, frequentemente, ou mais frequentemente, são espíritos simpáticos entre si, né? Cujas afeições já foram construídas lá no passado, mas também podem reencarnar numa mesma família, inimigos do passado. No entanto, né, tudo isso é planejado. O casamento não acontece assim por acaso. Existe todo um minucioso planejamento na espiritualidade. Então, esses verdadeiros laços familiares não são os laços de sangue, mas são os laços de simpatia, onde há comunhão de pensamentos que unem os espíritos. Por exemplo, né, dois amigos que se adoram, dois irmãos que se detestam. Então, os dois amigos têm laços de simpatia. Os dois irmãos que se detestam, apesar de terem laços de sangue, não têm laços de simpatia. E aí, após essa leitura, o Emmanuel faz o comentário, né, lá naquela reunião mediúnica. O Emmanuel, mentor do Chico Xavier, falando de familiares problemas. Então, o Emmanuel citou que na maioria das vezes a pessoa se apaixona e ela idealiza o parceiro. Ela não vê a pessoa de fato. Ela vê alguém que ela, né, sonha. É a paixão, é o cupido, que segundo estudiosos dura 2 ou 3 anos. Esse cupido justamente é para que os parceiros se encontrem e deem, né, esse start para se casarem. Mas aí, né, a paixão vai acabando e com a convivência, o que acontece? As pessoas vão se conhecendo melhor e se desilude. Nossa, aquela pessoa, né, meu marido, minha esposa mudou. Não é a pessoa que era quando eu casei. Não, é a gente que se desiludiu, porque a gente não via a pessoa de carne e osso. A gente via aquela pessoa nos nossos sonhos, né, que idealizamos. Aí Emmanuel fala, além dessa desilusão da paixão, que é um processo natural, que aí a paixão deve ser substituída pela amizade, pelo companheirismo, pelo amor. Então, além dessa, né, diminuição da paixão, também surgem as provações, os deveres, né, quantos compromissos que há no casamento, principalmente quando há filhos, os obstáculos da sobrevivência aqui na Terra e muitas vezes falta de apoio mútuo e o casamento vai morrendo. E Emmanuel diz que precisamos lembrar que antes do casamento fizemos juras de amor. Aí quando nós casamos, não podemos recuar. Precisamos ter uma firme disposição de assumir cada um seus próprios deveres. E Emmanuel disse, né, naquela reunião, se a criatura que te compartilha transitoriamente o destino não é aquela que imaginaste, e sim alguém que te impõe difícil tarefa a realizar, observa que a união de ambos não se efetuaria sem fins justos, e dá de ti, quanto possível, para que essa mesma criatura venha a ser como desejas. Dá de ti, né? Então é investir no relacionamento o quanto possível, porque cada um tem seus limites, suas imperfeições morais, suas fraquezas. Não podemos dar o que ainda não temos. Então é preciso o autorrespeito. Mas como diz o Emmanuel, às vezes o casal está à beira da delinquência. Olha o termo que ele usa, né? À beira da delinquência, inclusive ele fala falou de suicídio, de ameaças de suicídio, ameaças de homicídio e outras calamidades. Então, o casal está à beira da delinquência. Aí, diz Emmanuel, o divórcio é a medida perfeitamente compreensível e humana.
O afastamento de certas ligações, diz ele, é recurso necessário em determinadas circunstâncias, a fim de que possamos voltar a elas algum dia com o proveito preciso. Quer dizer, algum dia, nessa encarnação não deu para a gente se ajustar, né? Mas futuramente, em outras encarnações, em novos planejamentos, ambos mais amadurecidos, quem sabe possamos estar juntos com o proveito preciso, diz Emmanuel, né? Resgatando os débitos de um para com o outro. Mas e se o parceiro não, né, quiser a separação? Vamos dizer que um dos cônjuges é aquela pessoa que, vamos dizer que ainda está apaixonada, ou tem aquele amor doentio, de submissão, de apego, de medo de ficar sozinha, e não quer, né, que o casamento já descarrilou, mas o outro quer separar-se. Aí diz Emmanuel, é preciso dar a liberdade àquele que quer o divórcio. É preciso entender que o caminho de muitas das criaturas que mais amamos ainda não se vincula a nós. E Emmanuel faz um alerta aqui importantíssimo, que não podemos esquecer das crianças, quando, né, há crianças nesse casamento, porque, diz ele, as crianças são vítimas indefesas dos desajustes dos pais, por isso elas precisam ser protegidas. Então, os pais, ambos, pai e mãe, né, se eles se separaram, eles precisam assumir, ambos, a responsabilidade pelo futuro delas, acima, né, desses desastres afetivos, né, dessas indecisões ou desse casamento que faliu. E o Espírito André Luiz também, pela psicografia do Chico Xavier, nos diz que, né, o casamento o amor o afeto vai acabando, né? Quando o casamento vai morrendo, o casal vai desanimando, começa a distanciar-se, diz André Luiz, é justamente quando o casal mais precisa confiar um no outro. Porque amar, diz ele, não é só fantasiar, né? Um mar de rosas, né? Não, é construir. Amar é construir. E isso exige planejamento, suor, aflições, lágrimas, mas também há esperanças. Diz o André Luiz, é preciso evitar a falência do casamento, mas compreendamos aqueles que não puderam evitar o divórcio. Não sabemos qual seria a nossa conduta no lugar deles, quais obstáculos e sofrimentos eles enfrentaram. E voltando a Emmanuel também, que nos faz um lembrete, a Terra é um estágio educativo. Só pelo amor que nós damos, pelo amor que amamos, é que vamos evoluir. Nós não vamos evoluir pelo amor que esperamos receber. Por isso, dar amor vai depender de amar-se. Dar cuidados, cuidar do outro, vai depender antes de cuidar-se. Dar respeito ao outro vai depender antes de respeitar-se. E eu trouxe aqui uma frase muito linda de uma médium e escritora americana, Sylvia Browne, escrita no livro As Bênçãos do Outro Lado, onde ela escreve: a melhor maneira de encontrar um relacionamento saudável é aprender a amar a própria independência e o prazer da própria companhia. Porque, né, a pessoa que não se ama, ela busca alguém para que esse outro a faça feliz. É tipo uma bengala, né? Aí surgem as crises, as dificuldades, os conflitos crescem e o casal se separa. Mas a pessoa que se ama, ela busca alguém para
compartilhar uma vida boa. Então, quando surgem as crises, as dificuldades, esse casal que tem esse auto-amor, que não é egoísmo, mas é autocuidado, é autoestima, autovalorização, autorrespeito, esse amor se une, esse casal se une ainda mais diante das crises, das dificuldades. Porque eles têm aquela estrutura interna e aí crescem espiritualmente. Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso grande irmão, mestre, amigo, aos mentores queridos, que nos ajudem nessa nossa caminhada, que possamos aprender a amar, que possamos aprender a amar-nos para então amar o próximo. Ajuda-nos, Senhor, a entender os objetivos da nossa existência aqui, nesse momento na Terra, e que possamos aproveitar todas as oportunidades para aprender e crescer, e que possamos também fazer o nosso mundo melhor. Senhor, abençoa-nos a todos. Amigos queridos, que a paz de Jesus esteja sempre em nossos corações. Eu agradeço a atenção de todos. Muito obrigada.